paz do Senhor, queridos irmãos da Casa de Oração de Quizibá, os irmãos da classe Betel, nós louvamos ao Senhor por mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Eu gostaria de orar com os irmãos, agradecendo a Deus por essa manhã. Bendito seja o Teu nome, Senhor, te agradecemos, Pai, te bendizemos por estarmos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, para estudarmos a Tua Palavra e crescermos, Senhor, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te bendizemos, Pai, porque Tu és tudo em nós, Tu és tudo em todos e nos deixaste, Senhor, a Tua Palavra para afirmarmos os nossos pés em Ti, Senhor. Te agradecemos pela Tua igreja, te agradecemos pelo Teu servo, Pastor Douglas. Te pedimos que Tu abençoes grandemente nesse dia, que Tu renoves as Tuas forças, a Sua saúde, Pai, alcançando toda a Sua família, Senhor. Vem ficar conosco e abrir o nosso entendimento para estudarmos e entendermos a Tua Palavra. Assim, bendizemos o Teu nome, te agradecendo por tudo, para a Tua glória. Amém. Irmãos, hoje nós falaremos sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Irmãos, para introduzirmos essa aula, nós, na leitura do livro da Epístola de Paulo aos Colossenses, nós descobrimos que a igreja, quando Paulo escreveu a essa igreja, a igreja estava sofrendo uma ameaça, né, uma constante ameaça, constante assédio, né, de alguns líderes quanto à doutrina de Cristo, quanto à doutrina da igreja. E foi para sanar isso que Paulo redigiu a sua epístola aos Colossenses, né? Paulo havia permanecido 3 anos em Éfeso, irmãos, e por ser essa a capital da Ásia Menor, bem como uma cidade guardiã da deusa Diana, a população em redor afluía, né? Ela ia muito a Éfeso. As pessoas ouviam o Evangelho em Éfeso e por parte de Paulo, a pregação de Paulo, e se convertiam e voltavam às suas cidades de origem, levando as boas novas de salvação. Tanto que Paulo saúda e recomenda na sua epístola aos Colossenses que fosse feita a leitura, né? Por exemplo, na cidade de Laodiceia. Lá em Colossenses 4, os versos 15 e 16, diz assim: Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Na epístola, irmãos, de Colossenses, nós encontramos Epáfras, que levou ao conhecimento de Paulo a situação dos colossenses, né? A situação da igreja ali na cidade de Colosso. E ele apresentava 2 aspectos importantes, né? Em primeiro lugar, foi dado o testemunho a respeito da fé, do amor, do crescimento da igreja, né? Em questão da igreja em Colossos. A outra informação dava conta de que alguns líderes estavam se infiltrando na igreja e levando influências judaicas e filosóficas para dentro da igreja. Esses elementos se misturando, né, ele produzia heresias, né? A parte filosófica em questão aí, irmãos, era a doutrina dos gnósticos, né? Juntando tudo isso, os irmãos estavam sendo pressionados em relação aos seguintes pontos: a valorização dos mistérios do gnosticismo, a adoração a anjos, os quais os gnósticos atribuíam à obra da criação, o ascetismo exterior, ascetismo nós vamos ver daqui a pouco, mas é a abstinência de comidas e bebidas, que também é uma influência gnóstica judaica, né? A observância da lei mosaica, a prática da circuncisão, a comemoração das festas judaicas e a guarda dos sábados, né? A igreja em Colossos, irmãos, ela não conhecia Paulo pessoalmente, né? Isso está presenciado lá no capítulo 2, o verso 1, diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses,
e por quantos não me viram face a face. Ou seja, ele cita ali os colossos, citam os laodicenses e aqueles que não o viram face a face, ou seja, pessoalmente. Colossos, irmãos, ficava no vale do rio Lico, na parte meridional da antiga Frígia, onde hoje é a Turquia. Erguia-se junto ao longo da estrada que ia de Éfeso até o Eufrates. Não se preocupe em guardar esses detalhes, nós vamos ver daqui a pouco, entender um pouquinho mais sobre isso. Hoje ela é desabitada, né? Hoje a Turquia está ali, e Colossos teve seus dias de glória nos tempos do Império Grego. A importância comercial de Colossos ela era notável porque ela tinha uma forte indústria têxtil. Porém, nos tempos do Império Romano, ela teve um grande declínio. Né? Por um lado, por causa da expansão das cidades vizinhas, como Laodiceia e Herápolis, do outro, devido a prováveis destruições causadas por terremotos a partir de 60, né, do ano 60 depois de Cristo. Nos dias de Paulo, a decadência social e comercial de Colossos mostrava que os tempos dessa grandeza, dessa amplitude de Colossos já tinha chegado ao fim, já tinha ficado para trás. É possível que essa igreja estivesse classificada como a menos importante de todas as igrejas às quais o apóstolo Paulo enviou suas cartas, ou melhor dizendo, a cidade menos importante dentre aquelas que Paulo redigiu as suas epístolas. Paulo nunca pregou em Colossos. Ele contava com fiéis discípulos que ajudavam na expansão do evangelho, do cristianismo nessa cidade. Um deles era Epáfras, né? Esse, como enviado de Paulo, fundou as igrejas ali no vale do rio Lico, como nós dissemos, debaixo da autoridade do apóstolo Paulo. Além de Epáfras, nós tínhamos Filemão, que residia em Colossos, e também o seu escravo Onésimo, além de Arquipo, que era um fiel cooperador de Paulo. Em Colossos, irmãos, predominavam os gentios, segundo o livro de Colossos, né? O próprio capítulo 1, o versos 21 e o verso 27 diz assim: a vós outros, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O 27 diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer, seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Também lá no capítulo 2, o verso 13, diz assim: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pelas incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Né? Epáfras era gentio, irmãos, e por isso ele pregou aos gentios, porque não era comum que um judeu desse ouvidos a gentios em assuntos religiosos. Então, Epáfras foi muito, muito útil nesse sentido. Né? Colossenses, irmãos, é um tratado paulino contra a aceitação de ideias gnósticas, esotéricas, esse misto de especulações gentílicas com o legalismo judaico. E aí nós temos o que seria o início, né? Os primórdios de um sincretismo religioso que veio caracterizar muito o cristianismo posteriormente. Né? Uma nota muito triste, um lamentável aspecto dessa fusão é o obscurecimento, né? O enfraquecimento da ideia, da doutrina, da preeminência de Cristo, né? Paralelamente à exaltação, né, de observâncias rituais e do próprio ascetismo, né? A evidência desses fatores. O que é o ascetismo? O ascetismo é a doutrina que considera a disciplina
e o autocontrole imprescindíveis para alcançar a Deus. A abstenção de prazeres carnais e do conforto material de quem busca alcançar a perfeição moral e a perfeição espiritual. Então, através da abstinência de prazeres carnais, a pessoa poderia alcançar a perfeição, alcançar a Deus. Para Paulo, irmãos, a cura era a correta compreensão da verdadeira envergadura, do verdadeiro propósito e do verdadeiro sentido de Cristo, né? Ele era o Senhor, né? E Yahvé e Adonai na concepção da divindade segundo o Antigo Testamento, né? Por isso mesmo, com total certeza, o texto central da epístola de Paulo aos Colossenses é o verso 9 do capítulo 2, que diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ok, irmãos? Então, dada essa introdução, nós vamos ao conteúdo do livro, que tem por autoria Paulo, que cita também Timóteo no primeiro verso do primeiro capítulo, né? Essa carta ela é datada de 60 ou 61 a.C. e tem como tema a supremacia de Cristo. Considerando, irmãos, as declarações de Paulo na epístola, nós podemos obter um quadro da posição dos hereges em Colossos, né? Em primeiro lugar, Paulo fala em filosofia e vãs sutilezas. De imediato, a gente já pode deduzir que o erro combatido por Paulo era o gnosticismo e a fusão das ideias religiosas cristãs e judaicas com ideias filosóficas pagãs. Os gnósticos acreditavam que o mal estava ligado à matéria, nós já vimos isso em aulas anteriores, né? Esse conceito produzia outros conceitos bastante perigosos. Eles criam que a matéria sendo má, não foi Deus quem a criou, mas sim os anjos. Se a matéria é má, então a encarnação divina não poderia ser considerada um fato ou uma possibilidade, né? Então já se estabelece aí um sistema doutrinário que negava a divindade de Cristo e a obra de Cristo na cruz. Então, Paulo já começa escrevendo sobre isso no capítulo 2, verso 8, que diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Em segundo lugar, irmãos, havia em Colossos a adoração a anjos. O gnosticismo atribuía a criação aos anjos, colocando-os como objeto de culto. Isso era próprio do gnosticismo, que considerava a necessidade de muitos intermediários para alguém poder chegar a Deus, né? No próprio capítulo 2, o capítulo 2 ele fala bastante, Paulo combate bastante essa doutrina, e lá no versículo 18 desse capítulo diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando, ou seja, com pretexto de humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Essa doutrina, irmãos, a essa doutrina Paulo combate ao dizer que Cristo, sendo Deus, é o Criador de todas as coisas, inclusive dos anjos, né? Ele diz assim lá no primeiro capítulo, dos versos 13 até 17, ele diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, os anjos também são criação de Cristo, são criação do Senhor. E Paulo enfatiza nesse texto que até os anjos foram criados pelo Senhor. Toda a criação foi criada pelo Senhor, foi criada por Ele, para Ele, e tudo subsiste nele. Paulo acrescenta ainda, irmãos, que Jesus está acima de todos os poderes angelicais, sejam eles principados, potestades, os quais estão sujeitos ao senhorio de Cristo. E isso nós vamos ver lá no capítulo 2 também, de 10 a 15, que diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com eles no batismo, no qual fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos, todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, ele está acima de toda potestade, de toda autoridade e dos próprios anjos. Ou seja, ele está sobre todas as coisas. Né? Adorando os anjos, irmãos, os gnósticos estavam de fato adorando demônios. Porque os anjos do Senhor, os anjos de Deus, eles não recebem culto. Paulo associa os anjos dos gnósticos aos demônios quando diz que Cristo despojou os principados e potestades, expondo-os aos desprezos. Né? Em terceiro lugar, irmão, havia a tentativa de impor aos cristãos certas externalidades do judaísmo. Né? Com as leis alimentares, as festividades religiosas, como a observância da lua nova e dos vários sábados de descansos, ou seja, estavam novamente querendo judaizar os cristãos em Colossos. Paulo escreve lá no capítulo 2, o verso 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E em relação às festas judaicas, irmãos, Paulo insiste naqueles pontos já presentes nas outras epístolas do apóstolo. Ou seja, Cristo já nos resgatou do domínio das exigências, das cerimônias da lei. Né? Ele cravou na cruz essas exigências. Né? O significado de Cristo para nós supre totalmente o que poderíamos buscar através da circuncisão, ou das festas, ou dos sábados. Né? Nós já temos Cristo, então não precisamos mais desses elementos judaicos, que tinham o seu valor, eles possuíam esse valor, mas numa época em que Cristo ainda não havia estado no mundo, ainda não estivera entre nós. Paulo diz que aqueles elementos do judaísmo eram sombra. Né? Cristo, ele é realidade. Nós não precisamos mais de sombra. É o que diz Paulo sobre essa judaização, digamos assim, tentada aos cristãos ali na igreja de Colossos. Os judaizantes e os gnósticos, eles traziam um fardo de mandamentos exteriores para os gentios convertidos ali em Colossos,
mas eram leis que atingiam apenas questões superficiais e até supérfluas. Né? Já lá no capítulo 3 da Epístola de Colossos, Paulo fala do que realmente afeta a alma humana, o pecado. Ao invés de ficar preocupados com as questões de alimentação, eles deveriam, e das festas e das regras, eles deveriam se preocupar em combater a prostituição, a avareza, a impureza e tudo aquilo que nós chamamos pecado. Paulo mostra que enquanto os gnósticos associavam o mal à matéria, né, o mal não estava na matéria. O mal está na natureza pecaminosa do homem e não na matéria em si. Em quarto lugar, irmãos, havia um toque ascético com a abstinência de certas coisas e disciplinas corporais, né? Para o gnosticismo, na sua fase inicial, tão combatida por Paulo em Colossenses, ou seja, essa fase, o ascetismo, ele era a contribuição humana para a salvação. A abstinência de certas coisas, dos prazeres, por menor que eles sejam, que eles fossem, eles eram uma contribuição humana para a salvação, o que não tem a menor base na doutrina de Cristo, na doutrina do Senhor, da doutrina bíblica. E Paulo já diz isso, ele vai dizer também no capítulo 2, nos versos 20 a 23, diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, irmãos, eram valores que não tinham efeito sobre o pecado, valores que não tinham efeito algum sobre a natureza pecaminosa do homem, não contribuíam para isso. Nos faz lembrar de Jesus quando ele falava aos fariseus hipócritas, dizendo que eles limpavam o exterior do copo e o seu interior ficava sujo, ou seja, são fatores exteriores que não trazem em nada, não contribuem em nada para tirar, para desfazer a natureza pecaminosa do homem. Em último lugar, irmãos, nós temos os rudimentos do mundo, né, que nós já falamos. Para estudiosos, alguns estudiosos, alguns eruditos, o capítulo 2, de 8 até 20, ele vai apontar também para seres espirituais que controlavam planetas e determinavam acesso a Deus, né? Ou seja, já uma questão mais dos astros. Isso supõe, se essa interpretação desses estudiosos estiver correta, significa que ali em Colossos também havia uma vertente, havia um entendimento com viés de astrologia, horóscopos, astros, enfim, toda essa questão dos astros, né? Isso mostra, irmãos, a extrema gravidade de heresias e confusões doutrinárias e um emaranhado de doutrinas vigentes em Colossos, né? Paulo respondeu a tudo isso mostrando a superioridade de Cristo quanto a cada um desses pontos, irmãos. E já partindo para uma conclusão, apesar, irmãos, de não ser responsável diretamente pela igreja em Colossos, Paulo reage de forma de forma veemente, ele reage de forma
energeticamente falando, né, contra aquelas heresias que ameaçavam a sã doutrina de Cristo. Nesse combate, Paulo destaca a supremacia de Cristo. A divindade de Cristo, a sua obra na cruz, eram elementos plenamente suficientes para a refutação de todos aqueles ensinamentos judaicos e filosóficos. Como eu falei de forma incisiva, Paulo derruba todos aqueles sofismas. Ele destaca o mistério que nos interessa, o mistério de Cristo, o qual foi revelado a nós. Então, de nada importam os mistérios gnósticos. Se conhecemos a Cristo, não precisamos de nenhum outro mistério religioso ou filosófico. Os colossenses, irmãos, precisavam ser conscientizados ou lembrados a respeito da pessoa de Cristo, a sua natureza, a sua obra, nós precisamos entender, irmãos, que nós, quando queremos a informação, quando nós queremos saber algo ou nos posicionar diante de alguma questão, seja ela filosófica, seja ela religiosa, nós abrimos a palavra de Deus e nós vemos os ensinos de Paulo. Nós vamos à palavra de Deus e nós vemos outros profetas do Senhor. Nós vemos outros ensinos que foram sistematizados em um livro que nós chamamos de Bíblia. Mas naquela época não. Naquela época nós não tínhamos isso. Né? Então, a necessidade grande de Paulo escrever a essa cidade, dando esses ensinamentos, e muitas vezes foram sendo introduzidos mesmo sem perceber, mesmo sorrateiramente. Né? Então, a necessidade dessas epístolas de Paulo e principalmente essa de Colossos. Né? E nós louvamos a Deus porque é dela que nós tiramos o nosso ensinamento também para a nossa vida como cristãos na terra. Né? Ou seja, irmãos, a periculosidade de muitas correntes filosóficas e religiosas reside, irmãos, no fato dos colossos valorizarem muitos elementos, personagens, práticas, conceitos e tirando assim a fé que deveriam estar concentradas na pessoa de Jesus Cristo. Né? Então, Paulo, a epístola de Paulo aos Colossenses é uma maravilhosa, uma notável escritura, um tratado maravilhoso, cristológico. Né? É uma verdadeira obra-prima sobre a divindade, sobre a deidade, sobre a suficiência de Cristo para nós. É uma verdadeira obra-prima, uma visão maravilhosa da supremacia, da soberania de Jesus Cristo. E olha o que ele diz lá, vamos ler um pouco sobre isso, lá em Colossenses, no capítulo 1, dos versos 13 a 18. Que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do reino do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja e é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. E aí eu gostaria de relembrar com os irmãos o versículo-chave desse livro, que diz que foi, né, da vontade de Deus
que toda plenitude da divindade habitasse em Cristo. Ou seja, o Senhor é suficiente, Cristo é suficiente, a doutrina de Cristo é suficiente, a Igreja de Cristo é pautada sobre essa suficiência de Cristo, o nosso único Salvador, único e suficiente Salvador. Assim, irmãos, essas são as bases para o nosso entendimento quanto à leitura dessa epístola, a epístola de Paulo aos Colossenses. Eu peço a Deus que tenha havido entendimento dos irmãos, tenha conseguido expressar da melhor forma possível essas bases e que elas sirvam de grande auxílio para o entendimento dos irmãos na leitura dessa epístola. Amém? Gostaria de orar a Deus, agradecendo ao Senhor por essa aula. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és suficiente. Tu és Deus sobre todas as coisas. Em Ti nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo foi feito por Ti e sem Ti nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito para Ti, Senhor, e nós Te louvamos por termos um Deus que é suficientemente poderoso para nos dar salvação, alegria, paz e para, Senhor, ó Deus, se dirigir a nós. Por isso, Senhor, eu peço a Ti que Tu venhas com poder sobre a vida dos nossos irmãos, dos irmãos da Casa de Oração Efesibá que necessitam de Ti, que necessitam de algo, que precisam, Senhor, de uma vitória. Tu és suficientemente poderoso para, Senhor, estender a Tua mão poderosa, Senhor, e vir de encontro àquele que necessita, Senhor, de uma grande bênção. Vem com Teu poder e abençoa grandemente esse dia, o dia do Senhor, o dia que Tu fizeste, para que nós possamos Te dar glória, honra, louvor e adoração. Assim, Pai, fica conosco. Clamamos mais uma vez pela vida do Teu servo, pastor Douglas. Senhor, alcança com grande poder. Senhor, renova o Teu filho. Senhor, que seja um dia maravilhoso em sua vida, que a sua alegria seja renovada e que, Senhor, nós possamos a cada dia nos sujeitar, obedecendo à voz da Tua palavra na boca do Teu servo. Nós pedimos, Senhor, todas as coisas Te agradecendo, tudo para a glória do Teu nome. Amém. Assim, irmãos, agradeço a atenção de todos os irmãos e eu me despeço dos irmãos com a paz do Senhor, querendo que o Senhor os abençoe grandemente. Deus abençoe a todos os irmãos.